Então, agora a gente vai entender o processo de independência do Brasil e esse processo que vai levar à emancipação do Brasil de Portugal. Por quê? Então, como você já sabe, Dom João ele é coroado no Rio de Janeiro como o imperador, o rei aqui no Brasil. Vocês estudaram na aula passada sobre a Revolução Pernambucana. E em 1820 vai acontecer uma revolução que é chamada de Revolução Liberal do Porto. Vamos entender como se dá. Então, após Dom João e a corte e a família real virem para o Brasil, Portugal começa a ser administrado pelos ingleses. E esse fato gerava muita insatisfação entre a população portuguesa. Então, lá em 1820, vai acontecer essa revolução, que é conhecida como Revolução Liberal, ou Revolução do Porto, que vai eclodir na cidade do Porto e reivindica a volta de Dom João VI e a elaboração de uma nova Constituição. Então, percebam que desde o início essa Revolução Liberal queria que Dom João retornasse e que fosse feita uma nova Constituição. Esse movimento, gente, desde o início, esses revolucionários eles começam a convocar as cortes de Lisboa e começam a aprovar medidas que, na prática, pretendiam recolonizar o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Eles queriam mesmo restabelecer o monopólio comercial português e subordinar os governos provinciais diretamente a Lisboa. Então, todas as províncias aqui no Brasil seriam novamente subordinadas a Lisboa e não ao Rio de Janeiro, como estava sendo após Dom João ter chegado ao Brasil. Então, quando Dom João começa a ter uma pressão muito forte das cortes portuguesas, ele teme perder a coroa. Aí, em 1821, o rei ele volta com mais de 6.000 pessoas para Portugal e no Brasil ele deixa o seu filho Dom Pedro na posição de regente, ou seja, na posição do líder do país naquele momento, já que ele teve que voltar com sua família para Portugal. Então, gente, vamos entender esse processo, esse caminho para a independência. O que acontece? No Brasil, grande parte da elite era formada por latifundiários, ricos comerciantes, e esses grandes ricos que viviam aqui no Brasil, eles defendiam a permanência do governo imperial, de modo a manter seus privilégios, claro, né? No entanto, havia uma constante pressão das cortes de Lisboa em submeter novamente o Brasil a Portugal. Então, a ideia de independência começa a se tornar cada vez mais conveniente. Pensem comigo. Essa elite que vivia de latifundiários, grandes donos de terras, ricos comerciantes, eles estavam se favorecendo com a liberdade de poder comercializar aqui no Brasil, né? E se voltasse a ser subordinado a Portugal, eles poderiam deixar de lucrar. Perceba que esse processo emancipatório do nosso país, ele se dá em sua maior parte pela elite. Perceba que é a elite que se sentiu ameaçada nesse momento, né? Então, as cortes de Lisboa, o que é que diziam o tempo inteiro? Dom Pedro I tem que voltar. E aí Dom Pedro não se submete a essas cortes. Então, a partir de 1821, essas cortes passaram a exigir cada vez mais o retorno do príncipe regente. Só que Dom Pedro, ao ser notificado que teria que voltar, ele opta por permanecer no Brasil. Ele descumpre as ordens do governo português. Esse ato vai ser conhecido como o Dia do Fico. O dia em que Dom Pedro diz que não vai voltar a Portugal, que vai continuar sendo o regente, o príncipe regente aqui no país, aqui no Brasil. Então, gente, após Dom Pedro decidir que iria ficar aqui no país, quando ele opta pela permanência na colônia brasileira naquela época,
são tomadas algumas decisões. E entre elas, uma das primeiras decisões é uma convocação de uma Assembleia Constituinte, que seriam as eleições para a Constituinte. Então, assim, é criada a primeira Constituição do Brasil, quando é feita essas eleições para a Constituinte. Então, desse modo, Dom Pedro ele tentava conquistar a confiança dos brasileiros. Há também o 2 de julho, que foi a Guerra de Independência aqui na Bahia, muito importante, feriado aqui na Bahia, como vocês sabem. Então, diante das decisões de Dom Pedro, as cortes de Lisboa reagem, né? Eles anulam as decisões de Dom Pedro e exigem seu retorno imediato a Portugal. Então, Dom Pedro, nesse momento, estava em viagem na província de São Paulo e recebe um mensageiro com esses decretos de anulação emitidos pelas cortes. Então, após ele ler a correspondência, o príncipe regente anuncia sua decisão. Ele proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Em outubro desse mesmo ano, ele foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Aí aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem. Claro que pensem sempre, gente, quando vocês olharem essas imagens, que é sempre mostrando como um ato heróico, que talvez não tenha sido tão igual como mostra aqui, né? Aqui é o grito de independência, pintado por François René, em 1844. Aqui tem outra imagem. A frase utilizada por ele foi independência ou morte. E aí é o quadro, a imagem Independência ou Morte, de Pedro Américo, que foi pintado em 1888. E a gente precisa entender o que acontece após o Brasil ficar independente. Quais são os desdobramentos da independência? Então, eu quero que fique claro para vocês que houve resistência à independência, sim. E as maiores resistências vieram da Bahia, Pará, província cisplatina, que era o Uruguai. Então, olha só, essa declaração de independência, como eu disse, não garantiu ao governo de Dom Pedro total controle sobre o território do Brasil. Então, para garantir esse controle, Dom Pedro ele vai reorganizar o exército brasileiro, compra navios, contrata militares estrangeiros para lutarem nessas províncias, como está bem claro aqui para vocês. O reconhecimento da independência do Brasil foi feito quase que de imediato por Estados Unidos, Argentina e México. Então, Estados Unidos, Argentina e México aceitaram logo a independência do Brasil, não demorou a aceitar. Portugal só vai reconhecer o Brasil independente se o Brasil assumisse uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas com a Inglaterra, a dívida que Portugal tinha. Porque Portugal diz que precisa receber uma indenização. Portugal, o país que mais tirou, que mais lucrou com o nosso país, que retirou nossas riquezas, nosso ouro. E Portugal ainda diz, para nós aceitarmos que o Brasil vai deixar de ser nossa colônia, para o Brasil ficar independente, vocês têm que pagar uma indenização, ou seja, assumir uma dívida com a Inglaterra. A independência, ela aconteceu de maneira... ela aconteceu em sua maior parte pela elite, foi uma luta da elite, claro, que com a mão dos escravizados, a mão dos pobres, dos trabalhadores urbanos, todos eles participaram dessa independência, mas foi a elite que primeiro se manifestou quando se sentiu ameaçada. Gente, eu acho de suma importância a gente saber que houve mulheres que participaram da independência, que não tiveram medo de lutar. Entre elas houve Joana Angélica. Ela assume a entrada ela diz que não permitia a entrada dos soldados no convento, a não ser que a matassem, assim eles fizeram. A princesa Leopoldina, ela teve o seu nome na história, mas a gente não pode dizer que ela foi tão importante na independência, né? Depois a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E Maria Quitéria, ela entra
nas lutas de independência, ela entra como um homem, como soldado Medeiros, ela entra dessa maneira porque não era permitida a participação de mulheres na guerra. Então, ela entra como um homem para lutar na guerra. Então, a gente precisa entender que entre essas mulheres conhecidas, houveram muitas outras que ficaram anônimas, mas muitas mulheres participaram ativamente no processo de independência do nosso país.